vamos estudar hoje a lição de número 12, de hoje, dia 21 de março de 2021. Esse trimestre nós estamos estudando, como sempre temos falado, sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós, como sempre repetimos, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, o fruto do Espírito, isto é, o eu crucificado, né? Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Depois nós estudamos na lição 7, cultuando a Deus com liberdade, porém com reverência. Na lição de número 8, estudamos comprometidos com a palavra de Deus. Na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Na lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Pastor Alexandre que comentou esta lição. Na lição de domingo passado, nós estudamos sobre comprometidos com a evangelização. E eu trouxe aqui um resumo para os irmãos de algumas realidades em relação à obra da evangelização, né? Quem estava aqui deve se lembrar que eu disse que é uma missão inacabada, que é uma missão urgente, que é uma missão imperativa, é uma ordem, né? O verbo ide está no gerúndio, isto é, indo. Uma missão intransferível, uma missão global, uma missão gloriosa e uma missão de consequências eternas, que pode trazer resultados para a eternidade. E hoje nós vamos na sequência que nós diríamos pós-evangelização. Porque eu falei aqui com os irmãos, na lição anterior, que existem algumas palavras que elas estão inseridas na história da igreja de Atos, o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, que são 4 palavras interessantes que nós podemos tirar, que nós podemos exaurir do livro de Atos. Primeiro é a palavra ganhar. É papel da igreja ganhar mais almas. Mas não é só ganhar. Estas almas que aceitaram Jesus, elas precisam de um segundo passo. Elas precisam ser solidificadas, isto é, então ganhar, solidificar. O que é solidificar? É dar estrutura para esta pessoa, não é? Porque a pessoa chega lá do mundo, conhece o evangelho, mas ele não sabe de praticamente nada ainda. Aqui ele vai ser moldado, ele entrou na oficina, então ele vai ser solidificado. Depois de solidificado na sua fé, concomitantemente, isto é, junto com isso, ele vai ser ensinado, né? E em seguida, para ele ser enviado. Então você ganha, solidifica, ensina e envia. Por quê? Aprendemos na lição de hoje, quem estudou, e vamos aprender agora, que o grande segredo do discípulo não é só aprender, é dar prosseguimento naquilo que ele aprendeu. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que aprende, mas ele dá prosseguimento naquilo que ele aprendeu. Então, nós vamos falar hoje sobre essa temática tão maravilhosa que é a necessidade do discipulado. Nós vamos aprender o significado da palavra discipulado, vamos aprender o do discípulo. Eu me lembro que o pastor Gesiel Gomes, em uma das suas ministrações, em um CENEP, aqui, CENEP era um seminário que tinha de treinamento de evangelismo, de evangelização, que ele ensinou, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Pastor Gesiel Gomes, muitos aqui conhecem, um dos maiores pregadores do nosso Brasil, ainda vivo, né? Parece que o pastor Gerson e a Raquel congregaram com eles lá nos Estados Unidos, foi professor lá, de seminário lá. É interessante que o pastor Gesiel Gomes disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que nós precisamos fechar a porta dos fundos da nossa igreja. Como assim? Porque a porta da frente, ela é uma porta larga. Entra muita gente, vai entrando, recebe a palavra e aceita Jesus. Só que à medida que eles aceitam Jesus, eles vão saindo pelos fundos, nunca mais volta. Por quê? Aí é onde nós falhamos na questão do discipulado.
Então a gente precisa fechar a porta dos fundos no sentido de que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele precisa automaticamente ser cuidado. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Uma criança, quando ela nasce, ela pode ficar quantas horas sem alimentar? Alguém sabe? Certo. Aqui nós tivemos algumas respostas, mas uma criança, quando ela nasce, ela precisa de alimentar um tempo depois, que não demore muito. Eu não sei quantas horas especificamente, o máximo 3, sei lá, porque já nasce com fome, não é verdade? Aí, qual é o primeiro alimento que a mãe que é orientado a dar? É o leite materno. Por quê? O leite materno, ele contém todas as substâncias que um ser humano vai precisar ao longo da vida. Sais minerais, proteínas, está tudo no leite materno. É isso que ele precisa. Então eu diria que um novo convertido aceitou Jesus, ele é um bebê. Dentro de instantes ele precisa ser alimentado. E principalmente alimentado com um leite materno, que eu diria que é a palavra genuína. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, que enquanto o Senhor nos der a oportunidade de dirigir igreja, de pastorear, eu vou bater na tecla. Não se mede a saúde espiritual de uma igreja pelo culto de domingo à noite, nem pelo dia do congresso. Se mede a saúde espiritual de uma igreja pela escola dominical e pelo culto de doutrina. Crentes que amam escola dominical e culto de doutrina são crentes verdadeiros, fiéis ao Senhor, porque aprendem, alimentam. Não é verdade? Durante o primeiro período aqui que o templo ficou fechado por 6 meses, quantas madrugadas eu levantava a mão aqui para o lado da igreja, da minha janela ali, e dizia: Senhor, onde estão os irmãos? Como eles estão? Não podemos dirigir culto, não podemos visitá-los, não podemos ir ao encontro deles. Muitas vezes eu chorei, preocupado com os irmãos. Será que eles estão sobrevivendo a isso longe da igreja? E por muitas vezes o Espírito Santo consolou meu coração dizendo: você precisa crer no alimento que você deu para o rebanho. Aleluia, glória a Deus. Você sabe por quê? O camelo é um animal interessante, né? É um animal interessante, ele bebe muita água, alimenta muito, porque ele passa pelos desertos sem ter que comer e sem ter que beber água. Assim é o cristão que alimenta da palavra de Deus. Quando vem os desertos da sua vida, ele sai do outro lado porque ele alimentou em tempo hábil. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Por isso que eu continuo batendo na tecla aqui: oração, busca de Deus, revelação, profecia, isso tudo faz parte do nosso processo, desde que não supere a necessidade de estarmos de manhã na escola bíblica dominical. Para mim pode orar a noite inteirinha numa vigília, mas venha para a escola dominical. Amém, meus irmãos? Venha para a escola dominical para aprender da palavra do Senhor. Eu falo com os meus companheiros aqui de ministério e com os pregadores que nós temos aqui na nossa igreja: pastor, quero que o senhor me libera para me pregar. Eu falo: não, você pode pregar qualquer dia, só avisar o pastor onde você está, porque quem não tem autorização não tem autoridade. Não é verdade? Então, se pode avisar onde você vai pregar, não tem problema nenhum, pode pregar. Mas terça-feira você tem que estar aqui para ouvir o seu pastor. Sabe por quê? Quem não assenta para aprender não pode levantar para ensinar. Amém? Essa é a nossa postura aqui diante da condução da igreja. Então, essa questão do discipulado, ela é muito interessante, e nós vamos entrar pela nossa lição. Hoje, durante o período que eu estava estudando essa lição, ontem pensando e hoje, aqui olhando também, uma coisa interessante, meus irmãos, que eu acho. Quando Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 13, diz que ele deixou Nazaré e foi morar na cidade de Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, foi com seus pais adotivos para o Egito, foi morar em Nazaré como criança, adolescente, jovem. Aos 30 anos, iniciando o seu ministério, mudou-se para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade na costa lá do Mar da Galileia. E diz a Bíblia que ele não foi morar lá por acaso. Ele foi morar para cumprir o que estava escrito no livro de Isaías, capítulo 9, que diz que a região que estava em trevas viu uma grande luz. A terra dos gentios viu uma grande luz.
E Jesus, então, passando na beira do mar, chamou os seus primeiros discípulos. E o que ele disse? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Repita a palavra comigo, farei. Farei vem do verbo o quê? Fazer. E o que é fazer? É construir. O que Jesus estava dizendo? Eu estou chamando vocês primeiro para me fazer vocês discípulos. Isto é, eu vou trabalhar o caráter de vocês, eu vou trabalhar o temperamento de vocês, eu vou trabalhar a postura de vocês. Vocês vão parecer comigo o máximo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque uma das características principais do discípulo é parecer com o mestre. Ah, graças a Deus, eu sinto Deus aqui, irmãos. É parecer com o mestre. E quando Jesus disse, eu vos farei, é uma construção. A prova é que quando você pega Jesus começando o ministério, em Mateus capítulo 5, Jesus chama os seus discípulos para um monte e traz para ele o quê? Que nós chamamos do sermão do monte, o sermão da montanha. Olha aqui, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus ensina. O final do capítulo 7, Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem que constrói uma casa sobre a areia. Vem o vento, vem o temporal, vem o vendaval, vem os rios, dá sobre aquela casa e a casa cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vem rio, vem temporal, vem vendaval, vem o temporal e a casa não cai. Analisa comigo, tanto quem constrói na areia como quem constrói na casa, passa por rio, temporal, vendaval, tufão, passa por vento, passa por tudo. Tanto quem constrói na areia e tanto quem constrói na rocha. Então, pastor, não vale a pena construir na rocha, porque tanto um como o outro passa. Por isso, não vale a pena, sabe por quê? Porque quem constrói na areia, a casa cai. Quem constrói na rocha, a casa não cai. Aí é que está o segredo. Amém? Então, Jesus termina 5, 6 e 7, ele doutrina os seus discípulos. Ele passa todo o esboço da sua doutrina. Ele fala sobre sal da terra, luz do mundo, fala sobre perdão, fala se te bater do lado de cá, oferece o lado de cá, fala para perdoar os inimigos, fazer bem para quem te fez mal, se o teu inimigo tiver sede, dá água, tiver fome, dá pão. Jesus doutrinou, Jesus falou sobre confiar, que os passarinhos não trabalham, não sei o quê, e Deus cuida, e Jesus deu um banho neles, no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 8 e 9, Jesus para de ensinar. Jesus acalma mar, Jesus cura paralítico, Jesus expulsa demônio. No capítulo 8 e 9, Jesus mostra para eles como faz. E no capítulo 10, Jesus falou, eis que eu vos dou poder contra toda a força do mal, ide. Entendeu o raciocínio? 5, 6 e 7, Jesus ensina. 8 e 9, Jesus pratica para os discípulos verem. E no 10, Jesus envia. Qual é o resumo disso tudo? Que quem quer fazer a obra de Deus, primeiro precisa aprender dele, segundo precisa ter experiência com o que ele faz, terceiro precisa receber a ordem para ir fazer. É simples assim, irmãos. Entenderam? 5, 6 e 7, 8, 9 e 10. Aí os discípulos foram, não é verdade? Então, esta é a ideia do discipulado, daquele que aprende. Muito bem, nós vamos aqui falar a urgência do discipulado, e a intenção desta lição é, primeiro, conceituar o discipulado, o que é o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Vou repetir, palavra, comunhão e serviço. Tem muita gente que é bom de palavra, mas não trabalha. Entendeu? E nem tem comunhão. Entendeu? Esse é o tripé. Eu vou lembrar do saudoso pastor Sebastião Chaves, que vocês aqui não conhecem, a não ser um grupo reduzido. Mas vou dizer quem é. Avô do Marcos Chaves Portes, pai da irmã Berenice. Pastor Chaves ensinava para nós aqui, na escola dominical, eu lembro, ele falava sobre o tripé. Que uma mesa de 3 pés, ela se ajusta melhor do que uma mesa de 4.
pés. Analisa para você ver. Se você pôr uma mesa no lugar que é meio desnivelado, 4 pés, mas se você pegar uma de 3, ela vai ajustar melhor. Então esse tripé aqui, ele é muito importante. Palavra, comunhão e serviço. Tem gente que é bom de palavra, mas não tem comunhão e nem trabalha. Tem gente que trabalha, mas não ama a palavra e nem tem comunhão. O que Deus quer? Palavra, comunhão e serviço. Diga-se de passagem, que um dos meios de santificação, da santificação, além da palavra de Deus, além do Espírito Santo, além do sangue de Jesus, um dos meios de santificação é o serviço. Não, pastor, não concordo não. É claro que faz parte da santificação. Vou explicar. Você tem serviço para fazer à noite, para pregar? Tenho, pastor. Você vai ficar falando mal dos outros ou brincando, vendo o que não deve? Você vai levantar orando, consagrando, lendo Bíblia, que tem que pregar logo à noite. Serviço é meio de santificação. Vou cantar logo, quero que Deus me abençoe. Vou expulsar um demônio, então não posso brincar. Então serviço também é meio de santificação. Na realidade, quem trabalha muito não sobra nem tempo para pecar. Amém, irmãos? Então tudo isso está relacionado à pessoa do discípulo. Muito bem. A palavra discípulo, ela tem a ver com a definição dela aqui, né? Discípulo é alguém que molde ou de que está sendo ensinado. O discípulo é alguém que está sendo ensinado por outro, para moldar no ensino que ele está recebendo. Tá? Essa palavra discípulo, do Antigo Testamento, existe uma palavra do hebraico que vem da palavra talmad ou talmidim. O que é talmidim? No Antigo Testamento, talmidim é aquele que para aprender. Do Novo Testamento já não é talmidim, já é discípulo. O discípulo, a palavra discípulo tem a ver com aluno, tem a ver com alguém que está aprendendo. E é interessante que a palavra aluno, do latim, ela tem a ver com 2 palavrinhas juntas, abnegação e luz. Lunos de luz e a de abnegar. Então o que significa alunos? Do latim aluno, alguém que busca luz ou precisa de luz. Olha que interessante a palavra aluno, alguém que busca luz ou precisa de luz. A pessoa não sabe o que fazer. Chega um mestre, do grego, um didáscalo, um ensinador, e mostra o caminho para ele passar. Amém? Deixa eu falar um negócio que eu ouvi há muito tempo. Dizem que o verdadeiro aluno é aquele que tem a poeira dos pés do mestre. Não entendi. Porque quando você anda muito perto de alguém que está ensinando, à medida que ele vai pisando, a poeira que ele vai levantando vai sujando também os seus pés. O que vocês acham disso? O verdadeiro aluno é aquele que tem o pó dos pés do mestre. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E o mestre dos mestres está aqui esta manhã, meus irmãos. Sabe por que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Era mais ou menos assim: aqueles que parecem com Cristo. Aleluia. Vou repetir: cristão é aquele que parece com Jesus. Por isso, irmãos, que eu tenho dito aqui sobre aquele livro, Em Teus Passos, o que faria Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, pense e pergunte: se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como é que ele agiria? É forte isso aqui ou não, irmãos? Como é que eu agiria se fosse Jesus que estivesse no meu lugar? Aí eu vou contar uma outra historinha antes de ler. De uma ilha, um lugar distante, o missionário foi para lá evangelizar. E quando ele chegou lá, evangeliza um, evangeliza outro, etc. Achou um velhinho, um idoso, bem idoso. E começou a falar de Jesus para ele. Falar que Jesus era isso, que Jesus era bom, que Jesus era... Traçou o perfil e mostrou o caráter de Jesus para aquele velhinho. Em determinado momento, Marcos, o velhinho disse assim: uau, esse homem já morou aqui. Não, meu amigo, Jesus morou foi na Palestina. Jesus morou foi lá no Oriente Médio, em Israel. Jesus não morou aqui. E foi há quase 2000 anos atrás. Não, Jesus morou aqui sim.
Quando foi analisar a história, descobriram que tinha morado um crente naquela ilha. Aleluia. Aleluia. Será que nós temos parecido com Jesus, meus irmãos? Deus está aqui falando conosco. Será que você tem caminhado e as pessoas que trabalham com você notam que você tem algo de Jesus em você? Será que alguém nota que tem algo de Jesus em mim? Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus está aqui para aplicar o caráter dele em nós. Meu pai, marceneiro, morava na roça aí, diz que o cavaco não voa longe do pau. Quando alguém está rachando uma lenha, o cavaco da lenha voa, mas não voa muito longe. Isto é, precisamos parecer mais com Jesus. O nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, não é? Temperante, domínio próprio, saber ouvir, calar quando precisa, falar quando precisa ser falado, entendeu? E não ter medo também de enfrentar. Lembra que eu falei aqui, acho que foi domingo passado, que o Herodes mandou falar com Jesus? Jesus falou com ele, fala com aquela raposa velha, que eu prego hoje, prego amanhã, prego depois, e que eu não estou com medo não. É assim, quem conhece Jesus também tem posicionamento diante do Senhor. Amém? Então, nós vamos lá, conceituar, elencar o tripé do discipulado e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Eu sei que existem, irmãos, denominações, e eu não quero, Deus me guarde, eu respeito, que elas não têm cultos de estudos bíblicos e nem têm escola dominical. Elas trabalham mais com cultos e principalmente cultos de campanhas. Aqui nós temos também, pode fazer campanha, não tem problema nenhum. Só que não é o foco principal da nossa igreja, a campanha. Sabe por quê? Porque campanha não acaba, irmãos. Acaba a campanha de derruba o muro, campanha da porta aberta, campanha de não sei o quê, campanha de não sei o quê. Parece que Deus está sempre precisando fazer alguma coisa para a pessoa vir para a igreja. Deus precisa fazer mais alguma coisa para nós, para você vir para a igreja aqui, irmão. Jesus, se o Senhor me der isso, eu vou te servir. Que me der isso? A maior presente que Ele já me deu foi a salvação. E eu não estou aqui pelo que Ele me dá, eu estou aqui pelo que Ele é. E se Ele não me der, não tem problema, Ele já me deu a salvação em Cristo. Amém, irmãos? Então a igreja não pode focar só em campanha. Outra coisa, igreja também não pode viver só de festa e de evento, trazendo pregador de fora. Por quê, pastor? Mas é tão bom ver um pregador esporadicamente. Entendeu? Porque senão o dia que não trouxer o pregador de fora, não atrai as pessoas para o culto. Você tem que vir aqui, irmão, não é porque tem pregador de fora, não é porque tem cantor de fora. Você tem que vir aqui porque você tem fome da palavra e que você sabe que Deus vai falar ao seu coração usando quem Ele quiser. Não só o pastor da igreja, mas usando outros companheiros. Entendeu? Nós precisamos caminhar, irmãos, firmados na palavra. Isso é discípulo de Jesus. Quando ele é maduro, ele tem maturidade. Agora, eu vou falar uma coisa, não me leve a mal. Infelizmente, tem gente na igreja com 5, 10, 15, 20 anos de crente. Você ainda tem que dar leitinho na boca dele. Entendeu? Tem uma mensagem minha aí, procura ela aí no YouTube, preguei numa terça-feira aí ou no Facebook, diz, não decolo a quem precisa de responsabilidade. É o tema. Porque tem pessoa que está lá, dorme, neném, não sei o quê, qualquer coisinha, eu vou embora, eu vou embora. Você está comendo feijoada, rapaz, você está comendo tutano, você ainda está querendo leitinho na boca ainda, 20 anos de crente, o pastor não me saudou como pai do Senhor, amadura, rapaz, amadurece. Pastor não me deu oportunidade para pregar, prega na rua, prega por aí afora. Tem 6 quantos meses que eu não canto lá no microfone. Canta na beira do fogão, canta no banheiro, canta na rua, canta em qualquer lugar. Aleluia. Verdadeiro discípulo de Jesus, irmãos. Ele não está pelo aquilo que ele vai ganhar, ele está pela experiência dele com os discípulos, com Jesus. Lembra em João 6? Os discípulos querendo ir embora, um monte de gente indo embora. Jesus falou, vocês também não querem ir não? Pedro tomou a palavra. E o que Pedro falou? Alguém lembra? Senhor. Não. Para onde não? Ele virou para Jesus e falou, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É isso aí, pastor Jesus. Não é para onde, é para quem. Nós não temos onde, não é onde ir, nós não temos para quem ir, a não ser correr para os pés dele. Quanto mais o vento assoprar,
mais perto dele você fica. Oh, aleluia. Quanto mais tremer o terremoto, mais perto dele você fica. Porque todos podem te abandonar, menos ele. Porque a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Ele é. Parece que a minha escola está virando pregação, mas eu vou. Introdução. É que a gente empolga, né? A introdução diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio, e é de fundamental importância, que como base inicial da formação cristã no Novo Testamento, ou melhor, do novo convertido, a forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. É para o bem ou para o mal, de maneira que ele for formado. E você notou que às vezes em determinadas denominações os pregadores pegam até o ritmo da fala do líder? Já viu? Né? Tem algumas igrejas por aí, né? Pastor não, bispo, né? Então assim, de acordo com o ritmo que a pessoa fala, já viu como é que é? Até o lindo, né? Dizem que até um irmão me andou vendo pregar muito, não é aqui, e foi pregar num lugar e cantou um hino no meio da pregação também, igual eu costumo cantar. Só que quando ele acabou de cantar, o pastor, o presidente dele, falou: irmão, quando você for pregar, o irmão só prega, deixa esse negócio de cantar para o pastor Janta, que Deus deu para ele. Não sei se ele cantou meio desafinado, mas a tendência é aprender, não é? Eu fico feliz que a pessoa, né, aprender com a gente, né? Mas é assim, é exatamente aqui que é o discipulado, a pessoa aprender com quem está ensinando, né? E eu estou sempre aprendendo também, não é verdade? Bom, o que é o discipulado? Você que tem sua lição aí, seja em PDF ou seja no física aí na sua mão. O termo discipulado vem de discípulo, que significa o quê? Aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e no âmbito quê? Âmbito quê? Religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica a quem? Ao cristão. Número 1, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, na área o quê, irmãos? Espiritual, na área o quê? Emocional e na área o quê? Social. O que você explica por essas três áreas da vida? Primeiro, a área espiritual, o crescimento dele espiritual, vida de leitura bíblica, vida de oração, vida de adoração. Mas em segundo, tem a ver também com a sua vida o quê? Emocional. O equilíbrio emocional na vida do crente, irmãos. O crente precisa pedir ao Senhor graça para ele se manter, na sua vida emocional, ele ter equilíbrio, domínio próprio, né? Existem pessoas que elas são apavoradas, elas são desesperadas. Espera aí, irmão, acalma, respira, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas também o discipulado vai refletir onde? Na vida social, da sociedade. Alguém vai olhar para você e diz: o que aconteceu com você? Aceitei Jesus. Mas você está diferente? Jesus mudou o meu viver. Você não está contando mais aquelas piadas imorais? Não, a minha língua foi lavada no sangue do Cordeiro. Você não está agora contando mais aquelas histórias dos filmes pornográficos? Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Você não está mais com aquela falação? Não, a Bíblia, porque eu aprendi, Tiago falou que eu devolvi 2 vezes e falar uma só. Por isso que eu tenho 2 orelhas e uma boca só. Você não está reclamando demais? Não, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Você não está andando mais com aquele jeito que você andava aí, suas vestes, suas roupas, etc. Não, porque eu aprendi que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém?
Glória a Deus. O discipulado vai me ensinar isso. Eu estou aprendendo, né? Como é bom alguém sentar perto da gente, pastor, me ensina, que eu estou querendo aprender como é que eu devo proceder, né? Bom, o ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se a pessoa recebeu o dom de ensinar, que haja o quê? Dedicação ao ensino, não é? A pessoa tem a vocação para ensinar, então que haja dedicação ao ensino, que estude, que se prepare, né, para poder ensinar a outros. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Eu procurei numa anotação minha aqui, não achei, mas eu tenho ela anotada no rodapé da minha Bíblia aqui. Jesus pregava mais ou ensinava mais? 3 vezes mais Jesus ensinava do que pregava. Entendeu? Pastor, mas eu vejo mais gente querendo o dom da pregação, de pregar. Quero pregar. Teve uma época que todo mundo queria pregar, porque tinha um sonho de pregar nos Gideões, em Camboriú, né? Lembra? Porque os pregadores diziam, Deus vai te tirar de baixo, vai te pôr em cima. Hoje ninguém te vê, amanhã todo mundo vai te ver. E tal. Era uma propaganda, só que é enganosa. Porque Deus não tem nada disso. Se Ele quiser levar você lá nos Gideões, Ele leva, ou em qualquer outro congresso. Mas, irmãos, eu não posso querer pregar para me ficar famoso ou conhecido. Eu preciso pregar para ser porta-voz da mensagem de Deus. Por que mais gente quer pregar do que ensinar? Porque a pregação, ela dá mais status, ela dá mais ibope. As pessoas ganham mais likes, são mais conhecidas. Mas o ensinador, ele trabalha nos bastidores. Ele é o professor da escola dominical, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, da ETAD ali em cima. Você pode ver que não tem, né, quase nenhum like, mas toda segunda-feira tem aula ali em cima. Ou eu, o pastor Alexandre, ou o Robson, o pastor Gerson tem dia que segura lá também, estamos ensinando. Sabe o que é isso? Vou falar o que eu falei lá em Blumenau para os alunos do CTM há uns 5, 6 anos atrás, o Bispo e Luquinha. Escuta só. Eu dizendo para eles, olha filhos, vocês estão terminando o seminário, eu quero imaginar vocês como cavadores de poços. Como assim? Você cava um poço e de repente a água não brota naquele momento que você cavou, mas você cavou o poço. Cavar o poço é papel nosso que estamos ensinando. Fazer brotar água é papel de Deus. Foi o caso do profeta Eliseu. Cave poços nesta planície e Deus vai fazer brotar água. Então eu estou aqui ensinando porque alguém cavou o poço em mim. Eu aprendi, alguém me ensinou e eu estou sempre aprendendo. Entendeu, irmãos? Então a importância de alguém que ensina a palavra de Deus. Vamos lá. A grande comissão, em Mateus 28, 18 ao 20, né? Os irmãos não se preocupem, a nossa escola vai terminar às 9h30 e já estamos caminhando já para a reta final. É o nome, a grande comissão, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, na NAA, na Nova Almeida Atualizada, é mateteo, fazer discípulo ou discipular. O discipulado não é opção. Deixa eu repetir. O discipulado na vida da igreja não é opção, é um mandamento divino, a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Por que mostra no cumprimento da palavra? Que eles dizem que eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que eles haviam recebido de Jesus durante os 3 anos e pouco do ministério de Jesus. Eles receberam de Jesus e estavam passando aqueles ensinamentos para frente. Era isso. Então isto é, alguém essa semana falou um negócio comigo, a primeira letra do nome dele é Sidney. Ele disse para mim o seguinte: pastor, uma coisa que eu admiro no senhor, assim, que sempre que o senhor aprende alguma coisa, o senhor tem prazer de passar para frente.
E eu quando aprendo uma coisa nova, eu fico aflito para chegar ao culto, para passar para frente. Pastor, mas eu vi outro pregando aquilo que o senhor ensinou. Glória a Deus, sinal que discípulos estão sendo gerados por aí afora para ensinar outros. Amém? Uma vez eu falei com o pastor, diretor da revista Ultimato, lá em Viçosa, pastor Elben Lenz César, um grande escritor, um grande ensinador. Pastor Elben, eu peguei um material aqui na revista Ultimato e eu quero pregar, quero ensinar isso aqui para frente. Ele falou, meu filho, faça isso, eu recebi de Deus e não é meu, é Deus que deu, passa para frente. Olha que interessante, né? De muito que eu estou ensinando aqui, eu aprendi com quem? Com o pastor Juca aqui, que está sentado aqui. Aqui, que eu aprendi muito com ele aqui, né? Aquele negócio de Jesus em Lucas, capítulo 4, sentando numa cadeira, aprendi com ele, uma série de coisas. De João, capítulo 13, que Jesus falou 3 coisas que entristeceram os discípulos. Então é assim, um discípulo gerando o outro. Hoje eu que fui aluno aqui, o pastor João que me batizou nas águas, né, me ensinou e deixou casar com a filha dele, hoje ele está sentado aqui aprendendo e eu estou ensinando. Entendeu, meus irmãos? Esse é o papel. Como eu gostaria de amanhã e depois ver esses meninos aqui, ó, vai pegando aí, ó, ver esses meninos aqui, eu assentado ali e ver vocês ensinando aqui. Será o maior prazer o meu, não só meninos como meninas, ver vocês assentados ali, ensinando aqui a palavra de Deus. E eu ali, ouvindo, aprendendo, e se for preciso, corrigir alguma coisa que você não aprendeu direito. Amém, irmãos? Estou brincando, né? Não, mas é verdade. Estou brincando, mas é verdade, não é? Então, oi? Paulo falou, né, com Timóteo, né? Aquilo que você de mim aprendeu, ensina a outros. Esta aí é a palavra. Por isso que eu continuo dizendo, não passe para frente aquilo que você não sabe qual é a origem. Diga a fonte. Pastor, mas ele é tão abençoado. Qual que é o nome dele? Qual igreja que ele congrega? Qual que é a doutrina que ele prega? Amém, meus irmãos? Que às vezes você passa 10 anos aqui dentro da igreja ensinando, aprendendo uma coisa, aprendeu direito. Aparece alguém lá do caixa-prego, que eu não sei onde é o caixa-prego, que eu já vi falar nesse lugar, mas não sei onde é. E você gosta daquilo e passa ensinando para frente. Não, fica naquilo que você aprendeu, que você sabe de quem você tem aprendido. Dos seus professores, da escola dominical, né? Vamos continuar. Bom, a educação cristã, a doutrina dos apóstolos que eles ensinavam, qual era? Essa doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos cursos teológicos, olha aí, o currículo, aquilo que vai se ensinar, de qualquer curso teológico, constam diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a segunda vinda sobre a vinda de Cristo e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isto e muito mais, como a teologia prática e ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode referir-se também aos cursos de teologia. Isto é, a igreja precisa ter, irmãos, deixa eu dizer para você, uma linha doutrinária bíblica, ortodoxa. O que é? Centrada em principais pontos, ou pontos principais. Por exemplo, aqui na nossa igreja a gente não ensina como revelar, mas a gente ensina a ler a palavra de Deus, que ela é a maior revelação para quem precisa. Falei alguma coisa boa, irmão? Alguém pode dizer amém? Tá. Aqui nessa igreja a gente preocupa falar sobre isso aqui, a doutrina da Trindade, que nós não temos 3 deuses, mas temos um Deus só, um Deus trino em uma só divindade, sem misturar as pessoas, mas sem separar a essência. Entendeu? Um Deus trino. Nós pregamos aqui sobre a doutrina da salvação, que tem a ver com justificação, regeneração, santificação. Nós aqui ensinamos que
Quem perdoa pecado e purifica o homem não é sal grosso, não é água de Israel, não é folha de arruda, não é banho do descarrego. Aqui que purifica o homem é o poder do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo que nos santifica. Aqui a gente ensina que você não unge carteira de trabalho, você não unge chave de carro, você não unge geladeira, você não unge lata de açúcar, você unge doente quando está enfermo e chama os presbíteros da igreja para ungir. Não é mulher, não é menino que sai ungindo por aí. Aqui nós ensinamos que existe a autoridade pastoral, a autoridade da liderança. Nós ensinamos sobre a doutrina da hamartiologia, a doutrina do pecado, da soteriologia, que é a doutrina da salvação, da pneumatologia ou paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Ensinamos a cristologia, que é a doutrina de Cristo. Ensinamos mais o quê? Vamos falar mais aí que nós ensinamos aqui. Ensinamos a doutrina da bibliologia, que é o estudo da palavra de Deus. Esses são pontos principais. Ensinamos também o quê? Escatologia, escatos logos, doutrina das últimas coisas. Porque tem um monte de gente dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós aqui ensinamos que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Amém? Ensinamos aqui que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para nós, que nós não acreditamos nos dogmas como a Igreja Católica ensina. O Papa falou, tem peso de palavra. Não, dogma aqui não. O que está escrito aqui já fechou a profecia, não pode acrescentar e nem aumentar nada. Você está entendendo? Nós cremos que ninguém subiu a não ser aquele que desceu, que é Jesus. Ensinamos que Maria continua no túmulo, o corpo dela lá, e que vai ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Nós ensinamos isso, que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. Amém? Ensinamos que não há outro caminho ao céu a não ser Jesus. Isso é ensinamento que nós precisamos aprender. Ensinamos que o crente precisa ser fiel nas suas contribuições, que oferta é atitude de gratidão, dízimo é atitude de fidelidade. Pastor, mas agora o meu dízimo está alto. Como eu gostaria de entregar 5 mil reais de dízimo por mês, irmão? Tem alguém aqui que gostaria de entregar 5 mil reais de dízimo por mês? Eu gostaria de entregar 5 mil reais de dízimo por mês. Pastor, eu estou com vergonha de entregar, pastor, que o meu dízimo é só 20. O seu dízimo, se é 20, é o mesmo de quem entregou 2 mil ou entregou 20 mil, porque é o resultado da sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Porque tem muita gente, nesse negócio de dízimo é só para o Antigo Testamento, para o Novo não. Então leia Mateus 23, 23, está escrito lá, vocês diziam o endro, o cominho, a hortelã, mas vocês esquecem do mais poderoso que é a justiça. Mas vocês devem aplicar a justiça e não esquecer das outras coisas que eu acabei de ensinar vocês. Então acabou, liquidou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque tem gente que vive defendendo que diz é só no Antigo Testamento, mas vive usando o texto do Antigo Testamento, dizendo que vale para hoje. Então, se é do Antigo Testamento, diz, o resto também tem que ser para o Antigo Testamento. Mas ama o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Até arrepiei aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nos terá atingido. Não, é tudo, irmão. Amém, irmãos? Tem a ver com? Pastor, não tem nada a ver com o que o senhor está ensinando aí com o negócio de discipulado. Não, eu estou ensinando, faz parte do processo. É discipulado, entendeu? Vamos lá, e aí a gente conclui. O tripé. Palavra. A autoridade das Escrituras é singular, é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Sua Bíblia está aí? Levanta ela assim para mim ver. Sabe esse livro que você tem em mãos aí? Aleluia. É a arma mais poderosa que a igreja tem. Porque isso aqui é palavra de Deus. Demorou 1.600 anos a ser escrito, 40 autores, em lugares diferentes, profissões diferentes, escreveram em tempos diferentes, ajuntaram 66 livros e um encaixa no outro. Por quê? Quem escreveu foram autores diferentes, mas o dono da palavra, escritores diferentes, mas o autor foi o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, palavra de Deus. Pastor Juca conta para nós, essa você não sabe não, viu, Cid? Essa você vai aprender hoje. Pastor Juca conta para nós que pro lado aqui do Vargem Alegre, ou do São Cândido, não sei, tinha um comerciante que ele não gostava de Bíblia e nem de crente. Aí ele ganhou uma Bibrona, daquela grande assim, sabe? Uma Bíblia grande, Biblona, sei lá se existe essa palavra. Uma Bíblia grande. Daquela boa de dar na cabeça de quem é teimoso, assim, para ele aprender a palavra. É brincadeira, viu, irmão? Você não pode fazer isso não.
A Bíblia grande. Ele ganhou uma Bíblia grande dessa, né, pastor Juca? Ele não gostava de crente, o que ele começou a fazer? E ele tinha um comércio. O camarada chegava lá e falava: ô senhor, vamos botar o nome dele de João. Ô senhor João, me dá um sabonete aí. Ele pegava o sabonete, rasgava a folha da Bíblia, embrulhava o sabonete e dava para o camarada. Dá uma caixa de fósforo. Fósforo não, fósforo. Ele embrulhava a caixa de fósforo na folha da Bíblia. Hã? Dá um maço de cigarro aí, seu João. Embrulhava na folha da Bíblia. Dá um pedaço de fumo. Embrulhava na folha da Bíblia. Eu estou ampliando aqui, né? A Bíblia, irmão, ficou só a capa de cá e de cá. As folhas foi tudo embora. Daí uns dias as pessoas começaram lá a chegar para comprar as coisas. Ele ia embrulhar no papel pardo. As pessoas estavam falando assim: você não tem daquele papelinho que só embrulhou aquele dia, não? Aleluia. Estava levando a folha da Bíblia para casa. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Estava levando a folha da Bíblia para cá porque esse livro aqui tem poder. Eu não sei qual o missionário que contou. Não sei se foi o pastor lá de missão em Cúcuta, o pastor José Satiro, que um país aqui da América Central, de fala hispana, que o camarada fazia cigarro de maconha em folha da Bíblia, folha do Novo Testamento. E uma pessoa embrulhou o coisa e foi fumar. Quando ele foi embrulhar, ele leu em Atos 16: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Estava escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o baseado virou numa mensagem de salvação. Esta palavra tem poder. Ô glória, você pode adorar? Quantos anos tem que o pastor Juca está pregando a palavra de Deus? Mais de 70 anos. Nunca perdeu o poder, não é, pastor? A palavra de Deus nunca perdeu o poder, é o mesmo. Amém, meus irmãos? Esta presença que nós estamos sentindo aqui é por causa do poder da palavra de Deus. Como dizia o pastor Gesiel Gomes, né, outros pregadores: pregue a palavra, ame a palavra, deita com a palavra, levanta com a palavra. Aleluia. Alimente-se da palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas aí, irmãos, vou falar de um negócio aqui. Aí já é um ladinho mais triste, né? Para mim, como pregador e ensinador, a coisa mais triste para mim é você ensinar uma pessoa 5, 10, 15 anos, ele no banco da igreja aprendendo, e daí a pouco você vê ele fazer tudo errado que você ensinou. Dá uma frustração, meus irmãos. Mas aí a única explicação que eu tenho é de Hebreus 4. O escritor de Hebreus disse: o que aconteceu com vocês é que a palavra não foi misturada com a fé. Então o pregador pode ser bom, pode ensinar bem, pode ter graça, pode. Mas se a pessoa que recebe a palavra não aplicar na vida, não vai adiantar. Eu posso ensinar a vida inteira aqui. Se você não pegar essa palavra e aplicá-la na sua vida, ela não vai ter efeito. E a culpa não será da palavra de jeito nenhum. A culpa não poderá não ser da igreja e nem do ensinador. A culpa vai ser de quem não aplicou a palavra ao coração. Você sabe por quê, irmão? Tem pessoa que ele vive na igreja e ele acostuma com o pecado e ouvindo a palavra de Deus, porque a mente dele cauterizou, criou calo. Eu estou com vontade de chorar aqui, irmão. Chorar e falar língua, duas coisas. Estou com vontade de chorar. Olha o que está escrito aqui. Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás, perca a salvação, porque também a nós foram pregadas as boas novas do mesmo jeito que foi pregada para eles. Mas a palavra da pregação não aproveitou nada para eles, porquanto ela não foi misturada com a fé na vida daqueles que a ouviram. Irmão, pode ser o maior pregador, o maior ensinador, o maior mestre, o maior didáscalo, o maior... Pode ter curso, pode ensinar. Se a pessoa não pegar a palavra e aplicar no coração, não adianta nada. Agora eu fico pensando com Paulo, uma palavra que ele deu de gratidão aos irmãos da Tessalônica. Paulo disse assim: eu estou muito feliz com vocês. Aleluia.
por 3 coisas. Capítulo 3, Tessalonicenses. Primeiro, vocês ouviram a palavra. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Ouviram a palavra. Segundo, vocês deixaram a palavra descer para o vosso coração. Terceiro, vocês aplicaram a palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ouvir, receber e aplicar. Vou falar aqui, irmãos, debaixo do sangue do Cordeiro. Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar pastor dessa igreja, porque eu não sou pastor daqui, eu estou pastor aqui. Não sei. Mas olha para cá. O dia que eu for embora, eu quero sair com as minhas mãos limpas, dizendo: as oportunidades que eu tive, eu ensinei para a igreja. Porque esse é meu dever, é ensinar. Obedecer é sinal. Eu vou falar um negócio aqui na autoridade do Espírito Santo. Tem gente que ele deixa de ser abençoado e deixa até de ser salvo, porque ele não abre mão de pequenas coisas materiais. A palavra está dizendo: deixa por causa da minha palavra. E ele não deixa dizendo: eu vou precisar disso. Não vai, irmão. Tudo aquilo que você abandonar por causa da palavra de Deus, Deus tem muito mais para te dar. Aleluia. Alguém entendeu aqui? Tudo que você abandonar por causa da palavra, Deus tem mais para te dar. Eu digo aqui, meninos do CTM, que vocês são teólogos, estão chegando aí preparando para um grande ministério à frente. A palavra mais forte da graça, irmãos, é a palavra não. Porque as pessoas na graça dizem: não, pela graça eu posso fazer tudo. A graça cobre tudo, a graça não sei o que. É a graça, é pela graça, é verdade. Mas a palavra mais forte da graça é a palavra não. Por que a palavra não? Porque eu posso fazer o que eu quero, só que eu não faço por causa do amor dele, que é derramado de graça. Então eu não vou fazer, não é porque o pastor está me vigiando. Eu não vou fazer porque não é que eu vou ser disciplinado da igreja. Eu não vou fazer porque eu amo aquele que me amou com a sua graça infinita. Ai, 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 ai. 7 minutos e a gente termina. Estamos falando quase há 1 hora. Tem um grupo aí, Marquinhos, acompanhando a gente? 200 irmãos acompanhando aí na escola dominical online. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está saindo uns glorinhos aí, Marquinhos? Tá? Quem? Um abraço aí aos nossos amigos e irmãos. Muito bem. A palavra 2, a comunhão. A palavra comunhão do Novo Testamento, ela tem a ver com koinonia, né? Koinonia. O que é comunhão? Dar, receber, compartilhar. Interessante que essas palavras estão todas no livro de Atos dos Apóstolos, né? São palavras, quem sou eu aqui para dar aula de grego? Mas o Novo Testamento, e em especial o livro de Atos, ele tem algumas palavras do grego que elas são importantíssimas. Por exemplo, a palavra martiria, disposição para dar a vida. Segundo, diaconia, serviço dedicado a outros. Terceiro, querigma, que é proclamação, pregação querigmática. Kairos, mais o que? Tempo de Deus. Mais o que? Koinonia, dar, receber, compartilhar. Essas são palavras-chave do grego do Novo Testamento, e em especial no livro de Atos. Dentre elas está a palavra comunhão. A palavra comunhão tem tudo em comum. Partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia significa compartilhar ou participar mutuamente de um evento comum ou acordo. Isto é, não só em dar no sentido material, mas comunhão também nos mesmos ideais, no mesmo propósito, não é verdade? A coisa mais difícil que tem é uma equipe, por exemplo, de jovens, de ciclo de oração ou de obreiros, uma equipe que está dividida. Na realidade, se está dividida, nem se torna equipe, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro, um puxa para trás, um puxa para frente. Sabe onde vai chegar? Lugar nenhum. Mas quando a gente está na mesma direção, irmãos, fica mais leve. Alguém entendeu? Quando a gente está no mesmo propósito, fica mais leve. Aleluia. Quando a gente está na mesma direção, fica mais leve. Cada um coloca a mão. Você já viu, Marquinhos, aquele galho assim de árvore que tem um monte de formiguinha carregando? Vocês já viram na estradinha assim? Já viu, Elito? Um monte de formiguinha carregando um galho de árvore pesado. Você fica pensando: meu Deus, como é que está conseguindo carregar isso?
Mas é porque tem um monte de formiguinha por baixo. Mas você já viu um detalhezinho? Costuma ter umas 2 ou 3 por cima. Concorda comigo, irmão, ou não? Lá no Centenário tem, mas tem, Deus. Aqui, tem. Lá no Triunfo tem, né, Eduardo? Vai lá. Eu estou falando a formiguinha, né? Não é gente, estou falando a formiguinha, né? Aqui tem um monte de formiguinha carregando e umas por cima. Estou ajudando também. Pode caminhar aí que a gente está aqui firme. Né? Imagina a formiguinha olhando de lado. Pode ir transportando aí que a gente está firme aqui em cima, ajudando por peso, não é verdade? Estamos juntos aí, pastor, pode contar comigo. Mas não aparece num culto, não aparece numa reunião. Você precisa dele, está ocupado. Aleluia, Jesus, fala aí. Conta comigo, pastor, só na internet. Clique, pode deixar que vai contar comigo. Vou lá e dou um like. Eu estou falando é chegar junto. Precisamos de uma cesta básica. Aqui está meu quilo de sal. Aqui está meu pacote de macarrão. Aqui está meu pó de café. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Ninguém tirou cartela de comprimido para o pastor hoje, que eu estou muito calmo. A comunhão na igreja. Oi? Em gota. Não deram comprimido para o pastor, não. Pingaram aqui, irmão. Jumazinho. É o pastor mais manso que vocês conhecem. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. A gente desfruta dessa comunhão, né? A igreja de Jerusalém tinha comunhão. E o serviço tem pessoa que ele é serviçal mesmo, de natureza, né, irmãos? Ele gosta de servir. Ele até caça a luta, não é verdade? Tem hora quem gosta muito de servir. Caça umas lutinhas, deixa eu ajudar, né? E tal. Mas tem pessoa, irmão, que ele é o... Como é que os meninos falavam, Fernando? Quando a pessoa não ajuda muito, esqueci, os meninos brincavam lá em casa. Que não ajuda. Tem pessoa que ele pula fora, não é verdade? Mas tem pessoa que veste a camisa. Tem pessoa que ajuda, que põe a mão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que não sabem o que está acontecendo. Semana um mandou uma mensagem para mim: pastor, está tendo culto? Vou voltar a falar com ele. Se você viesse na igreja, você sabia, né, meu filho? Mas eu não posso falar. Aí eu só mandei um papelinho para ele assim, dizendo que ia ter o culto, né? Tem gente que não sabe o que está acontecendo, número 1. 2, tem gente que vê as coisas acontecerem. Não é verdade? Esse é diferente do que não sabe. Ele vê. Ele está perto, ele assiste a banda passar, ok? Esse tem uma característica: ele não põe a mão que fala, não vou mexer com isso não, estou achando que isso não vai dar certo. Se der errado, ele fala, por isso que eu não ajudei, eu sabia que ia dar errado. Se der certo, ele fala, graças a Deus, Deus está abençoando tanto, né, irmão? Mas ele só assistiu. Aleluia. Então, os que não sabem o que está acontecendo, número 2. Os que veem as coisas acontecerem. Terceiro, os que fazem a coisa acontecer. Deus está te chamando para o serviço, para fazer as coisas acontecer. Aleluia, glória a Deus. Acabou aquele almoço delicioso que você gostou. Você fala, quem que fez, hein? Porque enquanto você estava deitado na internet, ou vendo televisão, ou fazendo outra coisa, tinha alguém esfregando a barriga no fogão, né? No serviço, não é verdade? Então seja grato. Deus está falando aí, irmão? Amém? Então vai depois e pega as vasilhas para ajudar a lavar. O pastor Alexandre está falando que valoriza muito o serviço da minha mãe, porque eu vejo o que ela faz. Olha a frase filosófica. Valorizo muito o trabalho da minha mãe, porque eu tenho visto ela trabalhar. Dá um jeito de pôr um avental e ajudar. Amém? Vamos terminar. O discipulado tem a ver com o crescimento sadio da igreja. Crescimento espiritual. Repita comigo, crescimento espiritual. De conhecimento da palavra, não é verdade? De experiências com Deus. A gente olha para o rebanho e vê quem está crescendo, não é verdade, irmãos, espiritualmente? Vê ou não vê? Número 2, crescimento também, olha aqui, numérico. Aqui eu quero derrubar a tese que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Você já viu alguém falar isso?
Não, irmão, nós lá é só 10, porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Desculpa de preguiçoso que não quer trabalhar. Conforma com os 10 que ele tem. E 10 que ele tem dá dor de cabeça para ele. Do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma tese aqui esta manhã. Deus quer qualidade, sim ou não? Mas Deus quer também quantidade. Isto é, crescimento qualitativo e não só numérico. Amém? Vale um amém? Crescimento qualitativo e crescimento numérico também. O exemplo da igreja de Antioquia, né? Antioquia da Psídia, que ela cresceu, ela prosperou e ela explodiu no crescimento, e eles precisaram de mais obreiros, mandaram chamar Paulo, mandaram chamar Barnabé e ainda enviaram missionários. Glória a Deus. Muito bem. Conclusão. Isso, deixa os bebezinhos chegando. Isso. Conclusão. Vamos lá, olha aqui para o pastor. Conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Vou repetir. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para quem? Para a sociedade. A educação como base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais que é a Bíblia. Deixa eu concluir isso aqui te dizendo uma coisa. Eu tenho experiência disso. Quantos córregos, lugares, ruas, que antes do evangelho chegar era briga pura. O evangelho chegou, não mudou só a vida daqueles que aceitaram Jesus, mudou a vida daqueles que estavam à sua volta, porque o testemunho muda. A sociedade, ela é abençoada quando o crente é fortalecido no ensino da palavra de Deus. Você concorda comigo? A sua rua tem que saber que você tem algo de Deus. E aí, eu coloquei aqui no meu iPad, aqui, algumas lições da Bíblia, de discipulado. Por exemplo, Josué foi discipulado por Moisés. Eliseu foi discipulado por Elias. No tempo de Samuel, havia a escola dos profetas. Escola de profetas. No tempo de Eliseu, tinha a escola de profetas. Lembra que os servos de Eliseu disseram para Eliseu: vamos construir um templo maior, porque o lugar que a gente está apertado. Ali era uma escola de profeta. No Antigo Testamento tem essas lições. No Novo Testamento, os discípulos foram treinados por Jesus. Paulo teve um período que Barnabé foi bênção na vida dele, no discipulado dele. Timóteo foi discipulado por Paulo, mas Timóteo, antes de ser discipulado por Paulo, em um momento disse para ele: eu aconselho você que firme naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você tem aprendido. E Paulo elogiou dizendo: aquela fé que houve na sua avó Lloyd, que há na sua mãe Eunice, e que eu espero que esta fé também esteja em você. A responsabilidade nossa como pai, passar para o filho passar para o neto, e assim sucessivamente. Irmãos, para nós pais aqui, pais e mães, nós precisamos ser profetas, sacerdotes dentro da nossa casa. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Põe a mão na cabeça desses meninos antes de dormir, ore com eles, leia a Bíblia com eles, discipule lá. Não deixe só para 40 minutos da escolinha bíblica dominical aqui não, porque lá na sua casa você tem a oportunidade todo dia de ensinar. Vou dar um testemunho. Sempre que a gente vai cantar um hino da harpa lá em casa, eu e Eunice, às vezes com violãozinho e tal, no culto doméstico ou na leitura, ela fala: o papai e a mamãe cantavam esse hino conosco. Está gravado aqui na mente, porque aprendeu quando criança. Entendeu? Que Deus guarde, irmãos, que Deus nos guarde. Não passe para a igreja a responsabilidade que é sua. A escola dominical é importante. A Jamie, a irmã Gigi, e aqui, né, que ensinou hoje aqui, ensinaram ali as criancinhas, é muito importante.
mas não substitui o papel nosso em casa. E nós como líderes, se vocês concordarem, vocês vão dizer só um amém, não precisa falar mais coisa não. Vamos ficar firme com a nossa escola dominical, meus irmãos? Vamos manter firme o nosso culto de ensino? Então, esse é o caminho para uma vida cristã vitoriosa. E eu concluo, depois de 1h05 falando, eu concluo dizendo que o verdadeiro discípulo, ele tem essa característica. Primeiro, crê na doutrina de Cristo. Segundo, passado pelo novo nascimento. Terceiro, renúncia, tomar a cruz e seguir. Quarto, seguir os passos do mestre. Quinto, colocar em prática aquilo que aprendeu. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos de pé, fazer uma oração. Nós vamos cantar um louvor em seguida com o pastor Gerson. Vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos. E nós queremos agradecer, Marcos, aí os irmãos que passaram pela nossa escola dominical. Vamos orar e vamos incluir você. Antes de terminar, temos vários pedidos de oração aí, pastor Alexandre, pela internet. Vamos orar. O Reginaldo Marto, lá de Viçosa, está pedindo oração para o seu pai, sua mãe, sua família. Elisângela e muitos outros estão pedindo as orações. Nós vamos orar, vamos nos unir, vamos levantar as nossas mãos aqui aos céus agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Pode orar, irmãos, não é só eu que estou no microfone aqui não, quero ouvir a voz da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela presença do Senhor conosco aqui nessa escola bíblica dominical, pela tua palavra, a necessidade de discipularmos, ó Deus. Continue conosco, dando-nos graça, sabedoria, e que haja disposição daqueles que estão aprendendo para colocar em prática aquilo que têm aprendido, Senhor. Eu oro e abençoo a vida de cada um, e que sejamos fortalecidos com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.